Você já sofreu algum tipo de violência por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero? Você já deixou de conseguir um emprego ou foi demitido ou demitido porque tinha filhos? Já deixaram de te escolher para lavar a louça no final de um jantar ou de um almoço por causa do seu gênero? Ou já escolheram você por causa desse gênero? Bem, oi pessoal, esse é o canal Desfazendo Ideias e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre privilégios de gênero. Mas antes eu quero abordar algumas outras questões para a gente pensar também essas outras coisinhas que fazem parte para a gente pensar questões de privilégio. Você já conseguiu fazer todas as refeições nas últimas 24 horas? Você tem acesso à internet livre em casa? Você deixou de ser preso ou intimado por causa da sua cor? Ou foi perseguido em algum lugar por causa da sua cor? Bem, por que eu estou falando isso? Porque quando nós estamos falando sobre privilégios de gênero, nós não podemos desconsiderar, ou seja, nós precisamos considerar as questões interseccionais, pelo menos de raça e de classe. Então, e de geração também. Então, quando a gente está falando de privilégios de gênero, nós temos que considerar todo um contexto de interação e de relações de poder que existem, que são práticos na nossa sociedade. Então, quando a gente está falando sobre privilégios, para além de considerar as questões interseccionais, nós temos que nos perguntar se é de privilégio mesmo que a gente está falando. Porque, por exemplo, não deveria todas as pessoas ter acesso a uma refeição digna diariamente? Num país que mais exporta alimentos para o mundo inteiro, que é o Brasil. Dito isso, quero compartilhar com vocês um texto que ele é bem fácil de encontrar na internet, que ele se chama Por um Conceito de Minorias, do Muniz Sodré. Nesse textinho, o Muniz Sodré ele vai nos falar que minoria não é uma quantidade, e sim é qualitativa. Ele vai nos dizer que é uma voz qualitativa, uma voz que foi interditada de falar. Ele vai nos dizer também que minoria é um lugar, é um espaço ocupado. Ele vai nos falar que o que move uma minoria é o seu ímpeto pela transformação. Então, quem é considerado uma minoria? As mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, todas as pessoas que são desprivilegiadas por alguns setores, aspectos, exclusivamente por serem quem são. Entre as características básicas de uma minoria está a sua vulnerabilidade jurídico-social, está também o uso de estratégias discursivas. Por exemplo, eu criei esse canal como um meio de usar estratégias discursivas contra-hegemônicas, ou seja, pensar em outras narrativas, em disputar narrativas sobre a construção e a desconstrução de algumas ideias. Então, nós podemos considerar que minorias são os grupos sociais que foram historicamente desprivilegiados da garantia de direitos básicos de vida, de sobrevivência, de não sofrer violência e de viver com dignidade. A primeira coisa, então, para a gente falar sobre privilégios, embora eu já tenha falado várias outras coisas anteriormente, é entender que privilégios e direitos não são coisas iguais, são coisas diferentes. Por exemplo, em 1917 havia uma lei que falava que as mulheres elas eram obrigadas a ter relação sexual, mesmo contra sua vontade, com seus maridos. Então aí a gente pode pensar por duas perspectivas, né? Não é direito da mulher escolher quando ela terá relação sexual ou não, e que privilégio é ser de um gênero onde as leis sempre te beneficiam. O divórcio foi instituído pela lei apenas em 1977, ou seja, então as mulheres elas puderam se divorciar, se separar dos seus maridos muito recentemente perante a lei. Então é para a gente pensar como a lei ainda atua sobre esses corpos das mulheres, negando a elas direitos muito básicos de dignidade humana. E quem se beneficia com isso, Quem são os grandes privilegiados com essas leis, com essas práticas sociais. A Lei Carolina Dickmann foi sancionada em 2012 contra a exposição de imagens, conteúdos íntimos de mulheres na internet. E aí a gente pode pensar um pouquinho por que é necessário que haja uma lei que impeça os homens de divulgarem as mulheres sem o seu consentimento na internet. E a partir disso pensar os vários privilégios que algumas pessoas têm exclusivamente por causa do seu gênero, por causa da sua identidade de gênero e por causa da sua orientação sexual. A segunda questão para a gente pensar sobre privilégios de gênero é entender como o gênero nos afeta. E isso leva tempo, pesquisa, estudo, leitura, mas também, principalmente, é escutar as pessoas que fazem parte dos grupos minoritários. Então, o que eu consigo dizer agora num vídeo para vocês é: escutem pessoas LGBTs, escutem pessoas negras, procurem no Google o significado das coisas e principalmente tentar entender o seu lugar na sociedade.
Que lugar você ocupa? Quem é você? Uma mulher, um homem, uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, uma pessoa de classe social alta, média, baixa? Entender que lugar nós ocupamos na sociedade nos faz olhar ao nosso redor e conseguir perceber alguns privilégios que nós temos acesso. E aí a gente entra para a terceira questão para falar sobre privilégios, que é desnaturalizar os privilégios. É deslocar essa lógica meritocrata que nós acreditamos que nós estamos ali porque nós merecemos, quando na verdade é um conjunto de relações sociais e de poder que nos colocaram em determinados lugares. Entender que esses privilégios, então, eles são estruturais, eles estruturam a nossa organização social. E eles foram construídos historicamente, ou seja, eles têm uma história onde eles começaram. Entender esse ponto de partida é desnaturalizar esses privilégios que parecem tão naturais e tão óbvios no nosso cotidiano. A quarta questão para a gente falar sobre privilégios de gênero é desconstruir e recusar as práticas machistas e sexistas no nosso cotidiano também. Não importa se é nossa mãe, se é nosso pai, se é um amigo muito próximo, se é uma professora, enfim, não importa quem seja. Eu sempre chamo atenção para essa questão estrutural, né, que às vezes está acima de nós e que a gente não consegue mudar, mesmo tentando muito. E tem essa questão das micro-relações, que é do nosso cotidiano, que são as coisas que nos afetam diretamente e que às vezes a gente tem condições de dizer, olha, isso não é legal, essa piada não foi legal, você está sendo machista, você está sendo misógino. Então, observar essas micro-relações, entender um pouquinho mais sobre elas, colocar esse véu, como eu comentei em outros vídeos, esse véu que é olhar as coisas a partir da lente do gênero, para a gente conseguir identificar como o gênero nos afeta, né, de acordo com a nossa realidade social, contextual, cultural, e entender também como é feita a manutenção desses privilégios no nosso cotidiano. E a quinta questão, para a gente finalizar, é mais um questionamento mesmo, para a gente pensar como a vida de muitas pessoas ela poderia ser muito melhor se a gente começar a criticar, a pensar, a refletir e a produzir práticas diferentes com relação aos privilégios que algumas pessoas têm acesso ou não. Porque refletir sobre privilégios pode ter um impacto muito grande na vida de muitas pessoas. E é impossível pensar numa sociedade mais justa se a gente não pôr em pauta, não pôr em xeque esses privilégios. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário para compartilhar comigo, para eu saber mais ou menos o que vocês estão achando e me dando sugestões também, se tiver algo que possa colaborar comigo. E ajuda a socializar essas informações que são para minorias, que são sobre minorias, para que a gente siga desconstruindo ideias. Obrigada, beijinhos, até o próximo vídeo.